Olá! Chegamos à nossa penúltima lição no nosso estudo na carta aos Efésios, onde temos estudado que o propósito da carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma visão espiritual em Cristo Jesus. Nossa última lição, nós vimos que o apóstolo Paulo tem falado desde o capítulo 4, versículo 17, sobre a batalha, a guerra espiritual existente naquele que entregou a sua vida a Cristo, o novo homem ou a nova natureza espiritual que recebeu em Cristo, versus o velho homem, a natureza terrena herdada de Adão. E de forma prática nós vimos que o apóstolo Paulo, desde o versículo 25 do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 14, ele nos apresentou aqui áreas onde nós enfrentamos e travamos uma guerra espiritual. Ele nos falou sobre a verdade versus a mentira, ira versus omissão, mansidão versus ira, vigiar versus dar lugar ao diabo, trabalhar versus furtar, edificar com palavras versus destruir com palavras, alegrar o Espírito Santo versus entristecer o Espírito Santo, andar em amor versus andar em rancor, andar na luz versus andar nas trevas. Mas nós vamos agora continuar vendo outras guerras espirituais travadas por aqueles que estão em Cristo Jesus, a partir do capítulo 5, versículo de número 15. E o versículo 15 começa dizendo assim: portanto, vede prudentemente como andais. Observemos que Paulo inicia o versículo 15 dizendo portanto, ou seja, ele está concluindo tudo o que ele tem falado até aqui a respeito desta guerra espiritual travada em Cristo, ou seja, uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos travando a guerra espiritual. Então, portanto, é preciso ver prudentemente como se anda. Vede prudentemente, ou seja, veja de uma forma diligente, cuidadosa, como andais. Novamente, pela última vez aqui na carta, Paulo está usando esse termo, andar, significando viver, se conduzir, se portar, referindo-se às condutas daqueles que haviam entregue as suas vidas a Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai aqui mencionar uma outra guerra espiritual que travamos em Cristo Jesus. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então Paulo apresenta uma nova guerra espiritual aqui, entre o andar como sábio, como um sensato, ou andar como nécio, como alguém insensato, um tolo, como nós vamos ver na lição a partir de agora. Paulo vai especificar o que significa esse andar como sábio ou andar como nécio, como insensato, como um tolo. E aqui nós podemos ver isso e entender fazendo os contrastes apresentados pelo apóstolo Paulo. No versículo 16 ele continua dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então é uma guerra espiritual em nós, porque aquele que está em Cristo precisa agora andar como sábio. E andar como sábio significa remir o tempo, ou seja, significa aproveitar bem as oportunidades da vida, aproveitar o tempo que lhe é concedido. Mas nós travamos uma guerra para nós não andarmos como nécios, como insensatos, como tolos, desperdiçando o tempo, jogando fora nosso tempo, desperdiçando as oportunidades que o Senhor nos concede nesta vida, uma vez que esse mundo e os dias são maus. Então nós precisamos fugir de usar nosso tempo nesses dias que são maus. Nós precisamos aprender a remir, a administrar, usufruir as oportunidades do tempo, da vida que nos é concedida pelo Senhor. Então, é uma guerra entre andar como sábio e andar como nécio. Em primeiro lugar, Paulo traz no versículo 16
que andar como sábio é andar remindo o tempo, mas andar como nécio, em contraste, é alguém que anda desperdiçando, jogando o tempo fora. Mas também no versículo 17, Paulo continua dizendo: por esta razão, uma vez que precisamos andar como sábios, e para isso nós precisamos remir o tempo, aproveitar bem o tempo, ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos. Ele repete o insensato, o nécio, o tolo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. É uma guerra espiritual, porque para andarmos como sábios, nós vamos então estar vivendo procurando compreender qual a vontade do Senhor. Vamos buscar querer saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando acordamos, quando inicia um ano, nós precisamos buscar sempre compreender por que o Senhor tem nos permitido viver nessa terra, porque Ele tem nos concedido tempo de vida. Precisamos compreender sua vontade. Mas o andar como nécio em contraste é um insensato que não busca compreender a vontade do Senhor, mas busca satisfazer a sua vontade própria. Então é uma guerra espiritual dentro de nós, em viver buscando compreender a vontade do Senhor, ou viver buscando satisfazer a nossa vontade própria. Mas Paulo continua e no versículo 18 ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo traz uma outra guerra espiritual: encher-se do Espírito, ou encher-se aqui do vinho. E nós vamos nos atentar um pouco mais na lição de hoje a esse versículo 18, porque nós precisamos compreender bem o que o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, em relação a se embriagar com vinho. Mas, em contraste, em vez de se embriagar com vinho, se encher do Espírito Santo. E dúvidas e argumentos surgem a partir deste texto. Um argumento que existe, ou até pode ser uma dúvida honesta, é a seguinte: pode beber vinho, álcool, né? O que não pode é se embriagar. Pode ser tanto uma dúvida como um argumento, onde diz: olha, eu posso beber vinho sem álcool. O que eu não posso, que está dizendo o versículo, é me embriagar. Uma outra dúvida, um argumento que surge baseado nesse versículo, é que ser cheio do Espírito significa ter demonstrações, sinais de espiritualidade nos cultos, né? A pessoa ali que se mostra muito espiritual por demonstrar um dom, às vezes porque ela é eloquente, canta bem, prega bem, expulsa demônio, realiza milagre, né? Possa ali falar em línguas estranhas. Então se fala que isso é ser cheio do Espírito, quando ali nas reuniões, nos cultos, demonstra essa espiritualidade. Então é duas dúvidas aqui, argumentos, né, dentre outros que possam surgir, que nós vamos buscar aqui estar respondendo ao longo do texto. Quanto à questão de beber vinho e álcool, né, se pode, que não pode embriagar, né, normalmente este argumento ele vem daqueles que nem leram a carta de Efésios, ou que talvez não tenham nem o costume de ler a Bíblia, muito menos estudá-la, ainda mais querer compreender o seu contexto. Mas, como quer beber e criar uma consciência tranquila diante de Deus, e ainda tem um versículo para apoiar esse seu desejo, então usa este versículo. Olha, está aqui dizendo, eu não posso me embriagar. Porém, não é este o objetivo desse texto. É uma falta de conhecimento, uma ignorância usar este texto para apoiar o desejo de se beber vinho ou qualquer bebida alcoólica. É preciso que se estude a Bíblia como um todo. E então nós vamos ter a resposta se Deus está preocupado apenas no embriagar ou até mesmo beber um gole. Até porque, se nós formos aplicar para as outras áreas, se nós julgarmos que o uso do tabaco, de uma droga, um cigarro, uma droga que seja, é possível apenas usar um pouquinho e não tem problema diante de Deus? Ou o problema é usar bastante?
Um exemplo, pode fumar um cigarro, mas um maço de cigarro seria pecado? Então deve ter esse mesmo peso e medida. Porém, não é o objetivo, o propósito do apóstolo Paulo argumentar se pode ou não beber vinho. Então é uma ignorância, uma falta de conhecimento, de estudo, para que aqueles que usam esse texto para poder ter um argumento de que pode sim beber vinho, beber álcool. Então se você tem esse argumento, essa dúvida, eu te encorajo a não se basear nesse versículo apenas para saber se é vontade do Senhor ou não o vinho, o álcool, para aquele que serve ao Senhor. Porque não é o objetivo desse texto, nós vamos estar vendo agora há pouco, examinando o seu contexto. Mas então a pergunta sábia aqui seria: encher do Espírito Santo, o que significa? Como ser cheio do Espírito Santo? Resulta em quê? Quais são as evidências? O que é? São as demonstrações espirituais em cultos, em reuniões, como nós já temos falado? Ou não? Então é isso que nós queremos estar respondendo através da lição de hoje. Nós vamos buscar respostas no texto e aqui no contexto, tanto da carta como da palavra de Deus. Então, primeiro nós queremos responder o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Primeiramente, examinando o contexto da carta, vamos lembrar que na nossa primeira lição nós vimos que na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana. E ali ocorriam as festas em celebração a ela. E nós vimos que essas festas envolviam todo tipo de libertinagem. Havia ali a prostituição, o sexo com as sacerdotisas, existiam ali as orgias e tudo em volta do vinho. Tudo em volta do vinho. As bebedices que ocorriam traziam aquela felicidade momentânea e os levavam a várias práticas. Então isso era muito normal, não apenas ali em Éfeso, no templo da Diana, mas naquela época nas reuniões pagãs. Desta forma, eles sempre se embriagavam com o vinho, se alegravam com ele e passavam a ser influenciados nas suas atitudes por ele. Porque é isso que o álcool faz. Ele tem a capacidade de influenciar. Então, Paulo não está falando nada aqui que para os seus leitores fosse desconhecido. Aqui a guerra para eles. Estavam acostumados a viverem naquelas festas pagãs, se embriagando com vinho. Mas agora Paulo vai dizer que eles deveriam se encher do Espírito Santo e não mais se embriagar, participar daquelas festas, onde ali o vinho os influenciava e os levava a ter atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, nós, diante desse contexto aqui da palavra, da carta de Efésios, nós também precisamos observar o contraste que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo. Ele faz o contraste entre ser cheio do Espírito e ser cheio do vinho. Ele vai dizer o seguinte, que ser cheio do Espírito é o oposto de ser cheio, de estar embriagado do vinho ou do álcool. Porque assim como uma pessoa cheia de vinho, de álcool, influenciada por ele, é capaz de falar e fazer coisas que não faria estando sóbria, aquele que se encontra cheio do Espírito Santo, influenciado por ele, é capaz também de falar e fazer coisas que não faria estando na sua natureza terrena apenas. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, antes de voltar ao Pai, ele deixou a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quando nós lemos Atos, nós vamos observar que aqueles mesmos discípulos que andavam com Jesus, eles têm intrepidez, e não apenas eles, mas Filipe ali, aquele evangelista, outros que se converteram, diáconos como Estevão, logo depois vem o apóstolo Paulo. Todos esses homens, a Bíblia vai dizer, cheios do Espírito Santo, é que eles tinham ali a capacidade de anunciar Jesus, de serem suas testemunhas, de irem perante as autoridades e as confrontá-las e não negar
ao Senhor Jesus, porque esse é o objetivo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, influenciados e controlados por Ele, nós vamos ser capazes de falar e de fazer aquilo que nós não seríamos capazes de fazer apenas por nós mesmos. E no comentário bíblico de Efésios do Moody, eu achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês uma frase que ele diz o seguinte: uma pessoa intoxicada com vinho, ela age de maneira fora do natural naquilo que é mal. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela age fora do natural, mas naquilo que é bom. Então, é o contraste. Cheio de vinho, de álcool, vamos ser influenciados por eles e vamos ter atitudes que não agradam ao Senhor. Mas cheios do Espírito Santo, influenciados e controlados por Ele, vamos ter atitudes que honram e glorificam ao Senhor. Então esse é o contexto da carta, unido ao contraste apresentado por Paulo nesse versículo, do que significa ser cheio do Espírito Santo. Mas também vamos para Colossenses. Lembra, desde a nossa primeira lição, que Colossenses é considerado uma carta irmã ou carta gêmea a Efésios. Paulo escreve ali quando também estava preso, numa mesma época ali, bem próxima. Então, Colossenses, vamos para o capítulo de número 3 e nós vamos ver versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu também tinha dúvida no meu tempo de seminário quanto a essa questão do que significa ser cheio do Espírito Santo. Mas glória a Deus, no meu seminário eu tive o pastor Daniel, e eu não me esqueço de uma aula onde ali ele nos conduziu a Colossenses capítulo 3 e 16, e então passou a fazer mais sentido ainda o que Paulo, inspirado pelo Espírito, queria nos falar. Então aqui Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o restante aqui do versículo 16 é muito semelhante à continuação de Efésios 5, 19 a 21. Porque em Efésios 5, 18 ele diz, dentro do contexto de Éfeso, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas agora em Colossenses, que é um outro contexto, são outros leitores, ele diz a mesma coisa, só que dizendo: habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Então, nós podemos observar que dizer que cheio do Espírito Santo significa ser cheio da palavra do Senhor. Nós temos isso como exemplo em Cristo Jesus. Lucas 4, a partir do versículo 1, vai registrar que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele foi ali guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas como que o Senhor Jesus teve vitória sobre o diabo? Como que ele ali demonstrou que estava cheio do Espírito Santo? Quando ele combate aquelas tentações com a palavra de Deus. Está escrito: habitava ricamente em Cristo a palavra do Senhor, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aqui em Efésios 6,17, nós vamos ver na nossa última aula, mas já vendo hoje, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21, o Espírito de Deus foi quem inspirou a sua palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo significa também ser cheio, habitar ricamente em nós a palavra do Senhor. Então nós podemos aqui responder essa primeira pergunta: o que significa ser cheio do Espírito Santo? São demonstrações em cultos, em reuniões de espiritualidade, demonstrações às pessoas que nós somos eloquentes, pregamos bem, operamos milagres, demonstramos em dons? Não. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio, estar controlado, influenciado pela palavra de Deus. E desta forma, então, é preciso que aquele que está em Cristo se encha continuamente, esteja cada vez mais influenciado e controlado
pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Isto é um viver sábio. Então, até aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que na nossa guerra espiritual entre andar como sábio, andar como nécio, como alguém sem sabedoria, significa então, para andar como sábio, remir o tempo, saber aproveitar bem o tempo. Significa viver buscando compreender qual a vontade do Senhor. Mas também significa viver se enchendo do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, como já vimos em outra lição, na nossa segunda lição, ele é o selo da nossa redenção. Ele vem habitar em nós, comprovando a nossa salvação. Mas, como já vimos na última aula, nós podemos entristecê-lo com as nossas atitudes, mas nós também podemos nos encher do Espírito Santo, porque nós o recebemos, mas agora nós que devemos nos encher, e nos enchemos do Espírito. Quanto mais nos enchemos, nos alimentamos, nos edificamos com a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio, ser influenciado, controlado pela palavra de Deus. Mas uma segunda pergunta que queremos responder, continuando aqui o texto, seria: qual o resultado, qual a evidência de ser cheio do Espírito Santo? Qual o resultado, a evidência de ser cheio do Espírito Santo? É o que Paulo vai fazer a partir do versículo 19. Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Primeiro resultado, uma evidência que podemos ver numa pessoa cheia do Espírito, é que ela apresenta uma vida de louvor a Deus, uma vida de louvor a Deus. O versículo 19, quando diz falando entre vós com salmos, normalmente essa palavra, ela costumava ser usada para indicar hinos com acompanhamento instrumental. Os salmos da Bíblia são poesias, são cânticos, Davi os compunha ali, certamente tocando a sua harpa. São cânticos em formas de poesia, de oração, adoração e louvor a Deus. Então, Paulo está encorajando: fale entre vós com salmos, E ele aqui segue essa ideia de hinos com acompanhamento instrumental, dizendo: entoando e louvando ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais. Palavras e louvores que alegram o Espírito Santo e não a carne. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque no nosso mundo secularizado, nas igrejas que têm permitido entrar muita coisa do mundo, infelizmente hoje, nós precisamos tomar muito cuidado, para que as músicas que nós ouvimos e cantamos, elas sejam louvores a nós e não a Deus, porque é uma guerra espiritual. Ou a música vai nos agradar, ou a música vai agradar a Deus. Agora, se a música nos agrada apenas a nossa carne, então ela não agrada a Deus. Mas se a música agradar a Deus, ela vai nos agradar, porque ela vai ser de coração e vai engrandecer o nome do Senhor. E o louvor a Deus, essa vida de louvor a Deus, nos faz ser cheios, nos enchermos do Espírito Santo. Mas Paulo continua também dizendo aqui no versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também vai mostrar que uma vida cheia do Espírito não apenas é uma vida de louvor a Deus, mas é uma vida de gratidão também contínua a Deus, dando sempre, ou seja, sem limite de tempo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala sobre essa gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18, onde ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E mesmo que nós não tenhamos num momento difícil, onde não compreendemos por que estamos passando por uma luta, um problema, não conseguimos obter resposta de Deus, nós podemos também dar graças a Deus pela luta, porque podemos saber que Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem, para que a imagem do Seu Filho possa ser moldada em nós, conforme Romanos 8, 28. E uma vida então de louvor e gratidão a Deus estão interligadas. Nós temos como exemplo os salmos. Ali os salmistas, Davi e os demais autores, eles estão louvando e agradecendo a Deus
mesmo em meio aos problemas, às lutas, às dificuldades, às adversidades que se encontravam. Vamos lembrar que quando o rei Davi escreve o Salmo 3 e 4, ele estava ali sendo perseguido pelo seu próprio filho que queria matá-lo para herdar o trono. Mas ele ali compõe aquele salmo em louvor a Deus, em adoração a Deus, em gratidão a Deus, dizendo: deito-me logo, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então ele está ali louvando a Deus, sendo grato a Deus mesmo naquela adversidade que ele estava vivendo, porque estava cheio da palavra de Deus, se enchendo do Senhor para atravessar aquele momento. Em Atos 16, Paulo e Silas são presos injustamente, ter expulsado um espírito ali maligno de uma jovem, são lançados na prisão. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite, o que eles estão fazendo? Se enchendo do Espírito Santo. Diz que eles estão orando e louvando ao Senhor. Então eles estão se enchendo do Espírito Santo ali, mesmo presos injustamente. Então vai ser uma guerra em nós, porque ou nós vamos nos encher de murmuração, de reclamação, ou vamos buscar nos encher do Espírito Santo através de louvor e gratidão ao Senhor. Mas continuando agora, versículo de número 21. Versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui então Paulo completa, porque ele tem dito que o resultado é evidência de ser cheio do Espírito. É uma vida de louvor a Deus. Versículo 19, é uma vida de gratidão a Deus, no versículo 20. E agora então uma vida de sujeição ao próximo, no versículo 21. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui Paulo diz que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O temor a Cristo vai nos levar a essa vida então de sabedoria e nos sujeitarmos ao nosso próximo. Ele está indicando aqui como nós devemos nos portar em relação ao nosso próximo, em nossos relacionamentos, em contraste com o nosso egoísmo. Então a evidência, o resultado de sermos cheios do Espírito Santo é uma vida de louvor a Deus, uma vida de gratidão a Deus e uma vida de sujeição ao próximo. Então agora Paulo vai descrever quais são esses relacionamentos que vai nos levar à sujeição ao nosso próximo, mas que também vão nos levar a travarmos uma guerra espiritual. Primeiramente, ele vai falar aqui dos versículos 22 a 33, dentro do casamento. E primeiro nós vamos ter aqui a guerra espiritual dentro do casamento, e nós precisamos entender que naquele contexto que Paulo está falando isso, era um contexto onde um homem tinha muitas mulheres, ou então ele trocava de esposa como se trocava de roupa. A mulher não tinha seu valor, né? O cristianismo traz um valor a mais para a mulher. Então aqui Paulo vai mostrar que a guerra espiritual dos maridos é de amar a esposa ou amar a si mesmo, ou ele vai amar a sua esposa ou vai amar a si mesmo. E o marido então precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Paulo diz aqui então no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E esse amar significa que ele precisa ser o líder, o cabeça, conduzir a sua casa, conduzir a sua família. Não como um chefe autoritário, mas como um líder que está ali para servir e conduzir a sua família ao Senhor. Mas também, para que possa amar sua esposa como Cristo amou a igreja, é preciso estar disposto a se entregar por ela, porque Paulo continua dizendo no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um amor que é esperado do marido para com a sua esposa, mas também ele vai dizer aqui, versículos 26 em diante, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O marido precisa amar a sua esposa, então ele precisa saber que para isso ele também precisa cuidar da sua esposa. E não é um cuidado apenas material. Muitos hoje pensam que cuidam da casa, cuidam da esposa por providenciar o alimento, providenciar o que é material. Mas esse cuidado é um cuidado material, um cuidado emocional e um cuidado espiritual. Então a luta, a guerra espiritual dos maridos dentro do casamento é para amar a sua esposa ou amar a si mesmo. Para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele precisa ser líder, o cabeça que conduz a sua casa, a sua família ao Senhor. Ele precisa estar disposto a se entregar por sua esposa. E ele precisa cuidar de sua esposa materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas também dentro do casamento existe a guerra espiritual para a esposa. E a guerra espiritual da esposa é entre ser submissa ao marido ou não ser submissa ao seu marido. Vamos aqui observar versículos 22 e 23 que Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então essa é a guerra da esposa entre ser ou não submissa ao seu marido. E ser submissa ao marido aqui, como ela é submissa a Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, significa que ela precisa respeitar a missão do seu marido. Submissão significa submeter a uma missão. Então o marido que é líder, que é o cabeça, que conduz a família, ele tem uma missão. Então essa esposa vai se submeter à sua missão. Mas também significa respeitar a posição do marido. Lembra que Deus criou o homem e depois criou a mulher para ser sua auxiliadora. Isso não significa que um é melhor ou pior do que o outro, mas que Deus deu uma posição diferente dentro do casamento. E a mulher precisa respeitar a posição do marido como cabeça da casa. E o marido precisa ser o cabeça, aprender a ser o líder, a conduzir a sua família. Então a luta, a guerra da esposa vai ser submissa ou não ao seu marido, se vai se submeter à sua missão ou se vai também se submeter à sua posição ou não. E observe então aqui que para essa sujeição ao próximo dentro do casamento, marido e mulher, cada um cumprindo sua função, é preciso estar cheio e se enchendo continuamente do Espírito Santo para que se cumpra esses deveres. Mas eu gostaria de compartilhar então aos casados que estejam me ouvindo essa frase, onde eu tenho ela comigo. Eu não sei se você vai achar ela no Google, certamente alguém já escreveu, mas eu sei que estudando foi o que me veio à mente, eu escrevi e tenho memorizado, para que eu possa então ter uma vitória na minha guerra espiritual em relação ao casamento. Casamento tende a dar errado quando marido e esposa guerreiam entre si, mas tende a dar certo quando marido e esposa guerreiam contra si. Novamente, casamento tende a dar errado quando marido e esposa guerreiam entre si, mas tende a dar certo quando marido e esposa guerreiam contra si. O que observamos é que quando o marido está em guerra com a sua esposa e a esposa está em guerra com o seu marido, guerreiam entre si, então o casamento tende a dar errado. Mas quando o marido e a mulher entendem que eles estão em guerra contra si mesmo e eles guerreiam contra si, o marido guerreia contra si para amar sua esposa, a esposa guerreia contra si para ser submissa ao seu marido, então o plano de Deus, o projeto de Deus do casamento tende a dar certo. Mas para que isso ocorra, é preciso então estar cheio
do Espírito Santo. Essa é uma evidência que está cheia do Espírito Santo quando marido e mulher cumprem seus deveres, o marido amando a sua esposa e a esposa sendo submissa ao seu marido. Então, primeiramente, Paulo fala sobre essa sujeição, ser cheio do Espírito Santo, né, no casamento, marido e esposa. Mas agora ele vai abranger a família. Capítulo 6, versículos 1 a 4, ele diz: primeiramente para filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A guerra espiritual para os filhos precisa se encher do Espírito Santo para que possa obedecer aos seus pais, porque a guerra é obedecer ou desobedecer aos seus pais. E obedecer aqui é um termo mais forte que Paulo usa do que a submissão. É mais forte que submissão. É de fato obedecer, cumprir a vontade de seus pais. E observa que Paulo diz que é um mandamento de Deus. Ele cita, relembrando, é um mandamento de Deus aos filhos que obedeçam aos seus pais. Mas é cercado de uma promessa. O Senhor promete nesse mandamento que possa ter então longa vida sobre a terra aqueles que obedecem aos seus pais. Mas também observa que diz aqui, versículo 3, para que te vá bem. É benéfico a si mesmo. O filho que é obediente ao seu pai traz benefícios para si mesmo. Mas é uma guerra espiritual para que filhos possam obedecer ou não aos seus pais. Mas Paulo continua falando, versículo 4, a guerra espiritual dos pais. Ele diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, então, a guerra dos pais é de provocar ira nos seus filhos, ou criá-los na disciplina do Senhor. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Paulo também fala aqui sobre essa questão da criação dos filhos. Colossenses 3, 20 e 21, Paulo diz, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E agora o 21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então em Efésios Paulo diz, não provoqueis vossos filhos a ira. E lá em Colossenses 3, 21 ele diz, para que seus filhos não fiquem desanimados. Então o objetivo dos pais é não provocar os filhos a ira, é não desanimá-los. E como isso acontece? Como pais provocam seus filhos a ira, os deixam desanimados? Primeiramente, quando eles descontam a sua raiva e as suas frustrações dos filhos. Diferente de criar o filho na disciplina do Senhor, é querer descontar a raiva e as frustrações neles. Mas também quando se demonstra preferência. Vamos lembrar que na Bíblia nós temos vários problemas familiares, porque pais demonstraram preferências pelo filho A ou pelo filho B. Isso causa ira, tende a desanimar os filhos. Mas também quando há um rigor, um controle demais, não significa que deve se afrouxar as rédeas, vamos dizer assim. Mas também um controle, um rigor demais numa certa idade pode provocar mais a ira, por não se ter confiança no filho que se criou. Mas também quando se dá mais críticas que incentivos. Então é preciso que os pais lutem contra si mesmos, para que eles não possam provocar seus filhos a ira, mas criá-los na palavra, na disciplina do Senhor. E para isso, nós temos encorajamentos na palavra de Deus. Deuteronômio 6,7 diz que os pais, devem inculcar na cabeça dos seus filhos que o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra, e deve ensiná-los isso no dia a dia, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Mas Provérbios 22:6 vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Observa que diz, ensina a criança no caminho, não é apenas falar, mas também fazer. Então nós não podemos apenas mandar nossos filhos orarem, conversarem com Deus. Nós precisamos orar e conversar com Deus juntamente com eles. Não podemos apenas mandar que nossos filhos meditem ou leem a Bíblia,
É preciso que nós possamos ler a Bíblia com eles. Não podemos enviar nossos filhos à igreja. É preciso que nós vamos, que nós possamos ir com eles. Então nós não podemos achar que falando nós vamos conseguir alguma coisa. É preciso fazer, porque eles vão imitar aquilo que nós fazemos. Mas falar e não fazer vai causar uma grande confusão nos filhos. Nós precisamos ter coragem também para nós sermos pais que disciplinam os filhos, não para espancar, para descontar raiva, mas para castigá-los com o propósito de corrigi-los, como o Senhor faz conosco. Em Hebreus, vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 diz assim a partir do versículo 5: E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os pais na carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O exemplo aqui é que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Pais que amam seus filhos os corrigem. Sabem castigar com o propósito de endireitá-los. E então isso é o amor do pai para com o filho. E nós então não podemos dar o direito de ninguém se intrometer na educação de nossos filhos. Nem familiares, nem televisão, nem governo ou ministério de educação. Pais são os responsáveis por essa disciplina aos seus filhos, pois no fim, também os pais serão os culpados. Então é preciso não provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina, na palavra do Senhor. E esta é a guerra espiritual dentro da família, entre filhos e pais. Mas por último então, o apóstolo Paulo vai se voltar para o trabalho. A guerra espiritual que existe no trabalho. Primeiro ele vai falar dos servos, o empregado. A guerra espiritual é para que ele seja dedicado ou negligente no seu serviço. E nós precisamos observar que a palavra aqui usada é escravo. No contexto aqui de Efésios, não eram servos empregados, mas eram escravos. E calcula-se que no Império Romano haviam 60 milhões de escravos. Roma era proprietária do mundo e, portanto, era indigno que os cidadãos romanos trabalhassem. Assim, todo o trabalho estava em mãos de escravos. Até mesmo os médicos e os professores eram escravos. Legalmente, o escravo não era uma pessoa, mas sim uma coisa. Aristóteles escreve que jamais pode existir amizade entre o senhor e o escravo, porque eles nada têm em comum. Ele escreveu em sua época. O escravo não era melhor que um instrumento ou uma ferramenta, nem possuía maiores direitos. O escravo não era melhor que um animal, ainda que soubesse falar. Um jurista romano, chamado Gaio, disse certa vez: podemos advertir que se aceita universalmente que o Senhor possui poder de vida e morte sobre seu escravo. Se um escravo fugia, o mínimo que lhe podia ocorrer era que o marcassem na frente com a letra F de fugitivo ou desertor. No pior dos casos, ele era morto. O terror dos escravos era esse, estar completamente à mercê do capricho do seu senhor. Escravos chegavam a ser mortos por comerem uma codorna favorita do seu senhor, jogados vivos às piranhas selvagens, pelo simples fato de terem deixado cair e quebrar
uma taça de cristal. Mas é nesse contexto então que Paulo está escrevendo, para que aqueles seus leitores, alguns talvez apenas empregados, mas muitos escravos, que eles deveriam serem dedicados ao trabalho aos seus senhores. E certamente se aplica nos dias de hoje. Em Cristo, travamos a guerra para sermos dedicados ou negligentes em nossos serviços aos nossos patrões, os nossos senhores. Mas aqueles que estão em Cristo devem ser obedientes, seguir as normas impostas pelo patrão, ser sinceros, verdadeiros, honestos, como se estivessem trabalhando para o Senhor, ciente também que a recompensa pela fidelidade e dedicação no trabalho viria dele. O único segredo, então, para realizar um bom trabalho seria fazê-lo para Deus. Colossenses 3,23, Paulo diz: tudo quanto fizerdes, também no âmbito de escravos e servos, fazei-o de todo coração, como para o Senhor, e não para homens. Então aqui Paulo está mostrando que o servo empregado daquela época precisava então travar uma luta entre ser dedicado ou ser negligente. Era uma guerra espiritual. Mas por último ele vai também falar sobre a guerra espiritual do patrão, do senhor daquela época. Porque imagina, eles estavam acostumados a serem brutos, terem seus escravos como animais, como coisas, objetos. Mas agora haviam entregue suas vidas a Jesus. E em Cristo eles iam travar uma luta para tratarem com justiça ou tratarem com injustiça os seus servos, os seus escravos. Paulo diz, voltando para Efésios, Paulo vai dizer assim, capítulo 6, nós vamos ver aqui versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo diz, e vós, senhores, de igual modo, ou seja, de igual modo, vocês também devem tratá-los com respeito, com honestidade, sem ameaças, com dignidade, serem justos com eles, reconhecendo que acima deles e acima de vocês está o mesmo Senhor. Um escravo era também um servo de Deus, aqueles que estavam em Cristo. E assim como o patrão, também possuíam o mesmo Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui é que tanto o servo, o escravo da época, como o Senhor, o patrão, eram iguais perante o Senhor. Não havia acepção de pessoas. Então o Senhor deveria tratar o seu servo, o seu escravo, sabendo que acima dele existia um Senhor maior do que ele. Então era guerra espiritual, tanto para os servos como para os senhores. Observa então que o que Paulo está mostrando é que em Cristo há uma guerra espiritual. Para sermos sábios, andarmos como sábios ou andarmos como tolos. Andar como sábio significa aproveitar bem o tempo, procurar compreender a vontade do Senhor, mas também viver se enchendo do Espírito Santo. E encher do Espírito Santo significa ser cheio da palavra de Deus. Isso vai ser demonstrado numa vida de louvor a Deus, uma vida de gratidão a Deus e uma vida de sujeição ao seu próximo. Vai ser demonstrado no casamento, quando o marido ama a esposa e a esposa é submissa ao marido. Vai ser demonstrado na família, na criação dos filhos, quando os filhos são obedientes aos pais e os pais criam seus filhos na disciplina do Senhor. Vai ser demonstrado no trabalho, quando os servos trabalham com dedicação e quando os patrões, os senhores, tratam seus empregados com justiça e dignidade. Então, o que significa ser cheio do Espírito? Não são demonstrações espirituais que se resumem a manifestações de dons ou a espiritualidade, reuniões e cultos, mas significa ser cheio da palavra para viver essa palavra nos relacionamentos no dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo é demonstrado quando o marido ama sua esposa e não a si mesmo. Quando a esposa é submissa ao seu marido.
Quando um filho é obediente ao seu pai. Quando os pais criam seus filhos na disciplina do Senhor. Quando um trabalhador, um empregado trabalha com dedicação. E quando um patrão trata o seu servo, o seu empregado, com justiça e dignidade. Isso é ser cheio do Espírito, isso é andar em sabedoria. Mas é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Então gostaria de novamente perguntar: você está em Cristo ou sem Cristo? Se você não trava essas guerras, então você não está em Cristo. Porque em Cristo nós vamos travar essa guerra para andarmos como sábios ou andarmos como tolos. Mas se estamos em Cristo, nós estamos entregues aos desejos da carne ou nós temos travado uma guerra espiritual? Se nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo ainda como tolos? Ou estamos em guerra espiritual para vivermos como sábios? Estamos aproveitando bem o nosso tempo, remindo o tempo, ou estamos jogando fora, desperdiçando? Estamos buscando compreender qual a vontade do Senhor, ou queremos apenas viver buscando satisfazer nossa vontade própria? Estamos nos embriagando com vinho, com os prazeres da carne, ou estamos nos enchendo do Espírito Santo, da palavra de Deus? A nossa vida é uma vida de louvor a Deus, uma vida de gratidão a Deus, ou uma vida de murmuração, de reclamação diante de Deus? É uma vida de sujeição ao próximo, é demonstrado em nossos relacionamentos que estamos cheios do Espírito. Não é a igreja sempre, não é ler a Bíblia também e decorar todos os versículos, não é ter demonstrações de dons, de ser espiritual na frente das pessoas, mas é amar a sua esposa, é ser submissa ao seu marido, é ser obediente aos seus pais, é saber criar os filhos na palavra do Senhor, é ser servos dedicados e senhores que tratam seus empregados com justiça. Isso é viver como sábio, se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra. Então temos andado como sábios ou como tolos? Nessa guerra espiritual, nós temos tido vitória, temos guerreado ou estamos entregues? Que nós possamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo e da palavra de Deus, porque somente em Cristo e cheio do Espírito é que nós podemos ter vitória nesta guerra espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.